mais uma vez estamos recebendo, estamos entregando ao Senhor aquilo que é de direito, porque aquilo que temos foi dado por Ele, e o que temos é dele. Amém? Glória a Deus. Louvo a Deus por mais essa oportunidade, com tremor e temor em meu coração, também nos braços, também nas pernas, todo o meu corpo treme, um temor ao Senhor. Mas eu louvo a Deus por mais essa oportunidade, a vida dos meus pastores, da minha liderança. Louvo a Deus pela vida das mulheres que estão responsáveis à frente deste trabalho, noite de culto intercessório. Louvado seja o nome do Senhor, onde nós temos ali, não é a leitura que eu vou fazer, amém, meus irmãos? Mas se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 5, ali no verso de número 12, desperta, desperta Débora. Mas eu quero fazer aquilo que me foi proposto, pela oportunidade aqui que me foi dada, e pela minha busca com Deus, que o Senhor me direcionou, o Espírito Santo de Deus me direcionou, a estar trazendo para os irmãos nesta noite o texto que se encontra lá na carta que Paulo escreve aos Éfesos, capítulo de número 3, no versículos número 14 e 15. Peço que meus irmãos, com muito amor, abram. Conforme você for achando, por gentileza, se coloque de pé. Carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14. Eu vou ler o 14, 15 e 16. Meus amados irmãos, eu preciso da sua ajuda. Vou fazer alguns pedidos aqui, durante esta minha participação, durante essa minha responsabilidade. Eu vou fazer alguns pedidos a você. E eu espero que você atenda segundo a vontade do seu coração, do Espírito Santo de Deus que está em você, que está em mim, que está em nós. Acompanhe comigo a leitura que diz assim: por esta razão, dobro os meus joelhos perante ao Pai, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito, no homem interior. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder sentar, dando um glória a Deus, dando uma linda salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, Senhor meu, Senhor nosso, Pai nosso que estás no céu, Senhor, não invalidando, ó Pai, a oração que o teu servo já fez, mas em concordância com ele, Senhor, eu entrego, como tenho entrego a Ti, Senhor, desde esta madrugada a minha vida, para ser canal de bênção para os meus irmãos. Senhor, atinge o alvo. Senhor, que não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz falando com o Teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para Te ouvir. Muito mais, ó Pai, para Te ouvir, do que para falar contigo. Muito mais, Senhor, a Te agradecer, do que a Te pedir. Mas somos totalmente necessitados de Ti. Enche esse lugar com a Tua glória, enche esse lugar com a Tua presença, como já cheio estamos desde o início do culto, ó Pai. Fala conosco, Senhor. É o que Te peço e Te agradeço e Te entrego, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a carta que Paulo escreve aos Efésios, a igreja de Éfesos, tem algo muito interessante, meus irmãos, que o Senhor falou comigo nessa passagem, falou comigo durante todo esse dia, desde o momento em que eu recebi este convite. Senhor,
O tema é desperta, Débora. Desperta, desperta, Débora. Mas o meu coração ardia para que eu falasse sobre a carta de Paulo aos Éfesos. É uma carta doutrinária, é uma carta dirigida às igrejas, dirigida à igreja. E trazendo para os nossos dias atuais, ela é muito contemporânea, porque ela é rica em seu conteúdo, ela é rica em ensinamento. Eu não poderia começar essa ministração sem falar do autor desta carta, a sua representatividade para o Evangelho de Cristo, pela obra de Deus, a importância que o apóstolo Paulo tem para esta igreja, a igreja de Éfeso e a igreja atual, a igreja local, a igreja universal. O apóstolo Paulo, como você já sabe, como nós sabemos, ele era o perseguidor, um homem muito inteligente, que perseguia o povo de Deus, mas que um belo dia, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Jesus Cristo, e tudo mudou para Paulo. Paulo ali ficou cego, como você já conhece a história. Paulo ali foi direcionado para um lugar, pedido para que aguardasse, e ele recebeu a visita. Ananias, levado pelo Espírito Santo até Paulo para que o batizasse e começasse ali o ministério de agora então Paulo. Antes Saulo de Tarso, depois de Cristo, o batismo no Espírito Santo, Paulo, o evangelista, Paulo, o apóstolo dos gentios. A igreja de Éfeso, meus irmãos, lá no capítulo de número 18 de Atos dos Apóstolos, ali você vai encontrar um conteúdo histórico sobre a igreja de Éfeso. No capítulo de número 2 do livro de Apocalipse, você também vai ouvir um elogio, uma exortação, um despertamento para a igreja de Éfeso, que serve para nós nos dias de hoje. Ali o Senhor Jesus, em revelação a João, fala sobre a igreja de Éfeso, fala sobre o seu primeiro amor. E eu não quero me ater a esse primeiro amor, mas eu quero me ater à referência a qual a igreja de Éfeso representa, a qual o conteúdo sobre os 6 capítulos da carta de Paulo à igreja de Éfeso representa para nós enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto servos. Essa carta para a igreja de Éfeso, nós podemos contemplar em 2 fases, ou se você preferir, em 2 etapas. Tem 6 capítulos, do 1 ao 3 é o chamado do povo de Deus, é o chamado da igreja. Capítulo 4, 5 e 6 é a postura da igreja, é a conduta da igreja. No capítulo de número 16 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus chega em um lugar pagão, leva os seus discípulos a um lugar pagão, totalmente pagão, conhecido como Cesareia de Filipe. E ali o Senhor Jesus, ele direciona uma pergunta para os seus discípulos. Ele pergunta: o que dizem o povo que eu sou? E ali os discípulos alternadamente começam a dar as suas respostas. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros simplesmente dizem que tu és um profeta. E aí ele se direciona a Pedro e pergunta: Pedro, o que dizes tu que eu sou? E aí Pedro diz, intrépido, seguro: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus olha para ele: sim, tu estás certo, mas foi o Espírito Santo, foi o Espírito de Deus que te o revelou.
E te digo: sobre ti fundarei a minha igreja, e a chave do inferno não prevalecerá contra ela. Meus amados irmãos, nós somos espirituais, fazemos parte da igreja de Cristo nessa terra. Precisamos ter um diferencial, precisamos buscar. Esta noite, como já foi dito nesse púlpito, é uma noite de busca. A palavra de Deus diz: olha, buscai e encontrareis, pedi e vos será dado. É o mistério de Deus. Somos espirituais, amados. Tudo que nós precisamos está em Deus. Tudo que nós necessitamos encontramos contida na palavra de Deus. E essa igreja a qual eu quero falar nesta noite, essa igreja sou eu, que tudo já falou comigo. E essa igreja é você, cada um de você. Porque a palavra nos diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nós somos o templo, a casa, o habitar do Consolador, do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja de Jesus Cristo nessa terra, e sobre a nossa vida está a responsabilidade de sermos a igreja. Porque o que buscamos, a igreja que busca o Senhor, ela não busca para ter, ela busca para ser. Nós somos igreja e perseveremos em ser melhores, e perseveremos em sermos cheios do Espírito de Deus, do Espírito da sabedoria, do Espírito do conhecimento, Espírito de paz, os frutos do Espírito que buscamos ser, que buscamos estar contidos sobre as nossas condutas. E Paulo escreve para esta igreja, a igreja de Éfeso, apresentando tudo isso. O interessante é que Paulo começa essa carta, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava aprisionado, ele estava preso, fisicamente preso, mas como ele mesmo diz, ele estava livre, porque o Espírito Santo de Deus é livre, e pelo Espírito Santo de Deus ele escreveu esta carta. O interessante é que logo no início, no capítulo de número 3 e 4, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A igreja amorosa. E como fala bem de amor o apóstolo Paulo, como nos apresenta sobre o amor na carta aos Coríntios, capítulo de número 13, nos seus 13 versículos, como fala do amor, como Paulo fala desse amor que precisamos exercitar todos os dias, dentro do nosso primeiro templo, do templo do Espírito Santo, e dentro da nossa casa, a nossa segunda igreja, dentro do nosso lar, onde nos relacionamos, onde muitos aqui são líderes, onde muitos aqui são filhos. E aí Paulo vem descortinando, Paulo vem falando dessa carta doutrinária, e eu quero me ater a esses capítulos dessa carta. E Paulo vem falando sobre a graça, apresentando o Evangelho de Jesus. Porque entenda bem, esta carta,
Ela foi escrita entre 61 e 62 depois de Cristo. Paulo, como apóstolo dos gentios, a responsabilidade que estava sobre ele, e aí ele fala nesta carta, era de apregoar a palavra, o evangelho de Cristo aos gentios, aqueles que estavam fora da aliança, aquele que teoricamente estava fora da aliança, mas Paulo vem exatamente explicar isso nos primeiros capítulos. Ele vem dizer a este povo, aquele povo que se achava santo, porque era um circuncidado, que estava dentro da aliança, o povo de Israel, os judeus. E aí Paulo vem ensinar, vem justamente ensinar sobre a graça que foi entregue por Jesus Cristo na cruz do Calvário através da sua morte. Vem explicando que a salvação não vem pelas obras, mas vem pela graça, pelo favor imerecido que cada um de nós recebemos. Recebemos porque nós não merecemos, mas nós recebemos pela graça. E pela graça perseveremos nesta doutrina de propagar. Cada um de você tem dentro de você um departamento. Tem um departamento de marketing, cada um de você tem uma estratégia. Deus está te capacitando com essa estratégia para você proclamar, para você fazer o ID, porque todos nós somos evangelistas. Sobre a nossa vida, cada um de nós, em algum momento, o Senhor vai tocar em você e vai dizer: olha, fala do meu amor para aquele que você sabe qual, que precisa. Senhor, mas eu não tenho capacidade. Você tem. Você tem. Você tem. Esta noite é uma noite de busca. Busca a capacidade no Senhor. Come esse livro. Folheia este livro. Aqui tem tudo o que nós precisamos. E o Senhor está sim querendo te usar, porque nós cantamos o louvor. Deixa eu te usar. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. Você é templo do Espírito Santo. Nesta noite, a mensagem que eu quero trazer para você, se eu pudesse dar um tema, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu diria que o tema dessa mensagem é a igreja que busca servir. A primeira vez que foi falado, que foi mencionado a palavra cristão, foi justamente em Antioquia, foi justamente entre esse grupo que pregava o evangelho, que as pessoas observavam e não entendiam aquela postura. Eles não entendiam, mas eles começaram a assimilar aqueles homens, fazer uma assimilação. Eles viam uma forma, eles viam uma semelhança com Cristo, e aí eles começaram a ser chamados de cristãos. Nesta noite é o desperta, igreja. A palavra que eu quero trazer para você nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração, é para que nós venhamos nos despertar enquanto igreja. É que nós venhamos desempenhar um papel ao qual nos é proposto enquanto igreja. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós aprendemos aqui que são as obras direcionadas pelo Espírito que nos dá crescimento. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que dá, e nós precisamos de estar sempre prontos para doar, para servir. E nesses 3 primeiros capítulos, Paulo vem ensinando, no versículo de número 12, de número 21, do capítulo de número 1, ele diz: muito acima de todo o principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro.
Essa geração é o século vindouro a qual Paulo se referia. Esta geração a qual estamos vivendo, nós precisamos buscar, não entender, mas aceitar os propósitos de Deus para nossas vidas. Nós precisamos buscar o conhecimento, nós precisamos buscar a capacitação. Amado irmão, a irmã já falou aqui na sua oportunidade, que há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus está chegando para a sua e para a minha vida. O tempo do fim está próximo. O Senhor Jesus está voltando. Os sinais estão evidentes. Faço uma pergunta primeiro para mim todos os dias: Jailson, como estão as suas vestes? Como estão as suas vestes? Como é difícil nós fazermos essa pergunta para nós mesmos: como estão as nossas vestes? Que precisamos estar em santidade, porque é uma proposta para a nossa vida. Há promessas para nossas vidas, mas nós só vamos receber esta promessa se as nossas vestes estiverem limpas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de servir, eu falando com o Senhor, Senhor, porque como o irmão deu o testemunho aqui, meus irmãos, olhe para mim, olhe para cá, como diz o nosso pastor. Eu gosto quando o pastor fala: olha para cá. Vocês já estão olhando para cá e eu peço: olha para cá, glória a Deus, é maravilhoso, olha para cá. Todos os homens que o Senhor deu a oportunidade de que lhe fosse pedido, de que ele fizesse uma escolha, essa escolha não foi para si. Preste atenção. Salomão é um crente de berço. Salomão foi um crente de berço. Quando Salomão veio, a sua família já estava toda a benção, toda a tribulação sobre a vida de Davi já havia passado, não é verdade? Você conhece a história. Davi já tinha cometido ali o seu pecado. Tudo bem que a palavra diz, o Senhor diz que a espada estava sobre a casa de Davi, mas Salomão ficou isento de tudo isso. Salomão foi um crente de berço. Ele cresceu todas as suas etapas, ele estava sempre na bênção, sempre embaixo da proteção do Senhor. Nada aconteceu a Salomão. Esse crente de berço, a qual Davi, ensinando, disse: olha, ser homem, olha, você vai construir, você vai fazer aquilo que Deus não me permitiu fazer, você vai fazer. Você vai construir o templo. E deu a ele toda a planta, deu para ele todo o formato. A vida de Salomão era uma bênção, estava tudo maravilhoso na vida de Salomão. O Senhor chega para Salomão e diz: olha, pedes o que queres. O que Salomão pediu, meus irmãos? Salomão pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria para quê? Para que Salomão pediu sabedoria? Para ele ser um homem inteligente e mostrar para todos que ele era inteligente, que ele era sábio? Não. Ele pediu sabedoria para que ele conduzisse o povo de Deus pelo caminho reto, pelo caminho íntegro. E o Senhor disse a ele: olha, porque não pedisse para ti ouro e prata, e se pedisse sabedoria para conduzir meu povo, eu vou te dar toda a sabedoria, a qual nem o homem antes nem depois terá. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pedimos alguma coisa para Deus, meus irmãos, presta atenção, nós não temos que pedir para nós somos antes de tudo servos, e nós aprendemos a ser servos aonde? Dentro da igreja, embaixo de autoridade, sobre uma cobertura espiritual, devendo obediência, sabendo seguir tudo aquilo que nos é colocado como responsabilidade. Mas somos espirituais, e tudo que buscamos, tudo que pedimos tem que ser através do Espírito, direcionado pelo Espírito. Cada decisão,
direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender, e o mundo está cheio de cultura aí fora. A nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. E esse é um culto onde nós viemos para guerrear. E essas coisas é necessário que precisam ser ditas. Porque nós precisamos ter dentro de nós o espírito do guerreiro. Mas não é o guerreiro que luta com a força do braço, não. É o guerreiro que se dobra. E aqui eu entro no capítulo de número 3, que Paulo nos ensina. Tudo aquilo que nós vamos guerrear, que nós vamos lutar, precisamos dobrar os nossos joelhos para pedir direção a Deus. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais conversar, dialogar, nós precisamos entender a importância do diálogo que é. Nós precisamos aprender essa comunicação dentro do nosso lar, na conversa com os nossos pais, na conversa com os nossos filhos. Nós precisamos entregar, nós precisamos descobrir essa didática que é a comunicação. Amado irmão, onde quer que você esteja, você está se comunicando. O seu corpo, a sua postura se comunica. Passa para alguém alguma coisa que você quer falar, mesmo sem você verbalizar, mesmo sem você abrir a boca, você está se comunicando. Deus está te vendo aonde você está. Aonde você estiver, Deus está te vendo. E você tem uma comunicação direta com o seu Criador. Você precisa aprender a dialogar com o Pai. Verbaliza com Ele, meus irmãos. Conversa com Ele. Não fica buscando palavras complicadas, não. As palavras são simples. Muito simples. Conversa com o Pai, busca essa intimidade. O Senhor está o tempo todo de braços abertos, de ouvidos abertos para ouvir aquilo que você tem a dizer. O negócio é que a gente quer conversar somente no momento que a gente precisa pedir. Não. Estabelece um relacionamento com Deus através das orações. Eu tenho tido experiências maravilhosas, isso eu devo aqui. Porque eu aprendo com aqueles a qual eu tenho um relacionamento. Eu costumo dizer para os irmãos que o melhor pregador que eu gosto, que eu ouço, são aqueles que convivem comigo. Essas mulheres são pregadoras para mim. Elas passam para mim, elas têm passado para mim, me ajudado ao meu crescimento. O meu pastor, os meus irmãos que ocupam essa tribuna, eu recebo muito. Eu recebo deles esse relacionamento, porque foi estabelecido um relacionamento, e a igreja é isso. A igreja a qual Paulo fala é isso. A igreja precisa ter esse relacionamento com os seus irmãos, com Deus. Nós precisamos estar mais próximos, porque estamos caminhando juntos. Você já viu uma pessoa caminhando junto, cada um a 3, 4, 5 metros de distância? Não, você vai procurar se aproximar. Nós temos no nosso meio referências. Você tem no seu meio referências. Na sua casa, nós buscamos o quê? Nós buscamos ser referência, porque temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de ensinar. Porque viemos aqui para aprender e saímos lá para ensinar. Ensinamos na nossa casa. Você fala da palavra de Deus 3, 4, 5 vezes para alguém, ele não quer ouvir. Mas não te preocupa com isso não. Vai chegar o momento que ele vai buscar, ele vai pedir a você que você no Senhor. O que é que temos buscado no Senhor? Desperta, igreja. Desperta
A igreja, muito temos a fazer. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Desperta a igreja. Quando Paulo ora pela igreja, no capítulo de número 3, quando o apóstolo do gentil ora pela igreja, na oração ele começa dizendo: por esta razão dobro os meus joelhos perante ao Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda família é em família que nós vamos fazer a nossa maior e melhor oferta para Deus. Nós precisamos buscar sim os dons espirituais, a qual Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós temos que buscar esses dons espirituais, porque nós precisamos ser revestidos. Nós precisamos conhecer aquilo, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos buscar. Meu irmão, não é uma palavra exortativa. Eu gostaria de, numa oportunidade como essa, trazer uma palavra a qual você estivesse pulando, a qual você tivesse recebido a presença. Essa palavra que Deus me direciona a trazer para você nesta noite é que você saia aqui com essa palavra cravada na tábua do teu coração. Sabe para quê? Para que o inimigo que tem poder, ele não tem autoridade. Ele tem poder porque foi dado por Deus, ele se rebelou, foi tirado dele essa autoridade. Ele não tem autoridade sobre a tua vida, mas você precisa se revestir. Nós precisamos nos revestir, porque é muito bonito quando nós falamos, olha, capacete da salvação, o escudo, a couraça da justiça, é muito bonito. Mas olha, antes disso, o que vem? Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1, ele inicia assim, ó: vós filhos sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Olha o tamanho da obediência. Nenhuma promessa vai se cumprir sobre nossas vidas se nós não buscarmos essa obediência, se nós não estivermos embaixo dessa obediência. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Tem ensinamento para todos, pais, filhos, servos. É o ensinamento à igreja. Capítulo número 10. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permaneceis firmes. Permanecemos firmes depois de tudo isso. Em Atos dos Apóstolos, e aqui eu peço para os meus irmãos se colocarem de pé. Peço para somar comigo o ministério de louvor em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2,
havia uma promessa, que o Senhor enviaria o seu Consolador, enviaria o seu Espírito. Para isso, precisou ter uma obediência. E todos estavam ali. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começou a marcha da igreja, revestido do Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia! É essa busca que precisamos fazer. É essa busca pelo Espírito Santo, para que tenhamos os dons do Espírito, para que tenhamos os frutos do Espírito Santo, para que você não tenha o seu semblante caído, para que você não tenha derrotado. Porque a promessa de Deus é: Ele vem para te trazer vida com abundância. Você é príncipe, você é princesa. Eu não vou te convidar para você vir aqui à frente, mas eu vou te convidar para você declarar aí no seu coração: Senhor, a partir de hoje eu vou buscar mais desse teu Espírito, eu vou buscar mais da porção desse teu Espírito. Declara: que desce como fogo, o Consolador. vem como em Pentecoste, O Espírito Santo que traz a sabedoria, que traz a paz. Seja cheio do Espírito Santo. Busca, desperta, desperta para as promessas que o Senhor tem para a tua vida. Busca a hora, dobra os teus joelhos, luta pela tua família, luta por aqueles que estão de fora. Essa é a postura da igreja, esta é a missão da igreja. Orar por aqueles que estão em fora, que estão perdidos. Lutar por aqueles que estão em fora, que estão perdidos. Deus da minha vida. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque muitos já caíram. Eu corro o risco de cair também, se eu não buscar esse revestimento. Desperta a igreja. Busca o Espírito. Dobra os teus joelhos. Em nome de Jesus. Oh Pai, que seja feita a tua vontade, Senhor. Que esta palavra, Senhor, venha ser encravada no coração dos teus filhos. Que nós não nos cansemos de te buscar na madrugada. Nos acorda, nos encoraja, Espírito Santo. Somos totalmente dependentes de ti, Espírito Santo. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo. Toda arma forjada está repreendida. A igreja, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do